Ok, então vamos para a nossa última aula, dia 1º de março de 2013, aula de saúde bucal coletiva. E a nossa era para o nosso tema hoje ser um último tema do programa, que eu não vou conseguir chegar nele, porque o nosso penúltimo tema, que falava sobre política e mercado, eu falei só de política, e hoje eu vou falar de mercado, né? A gente trabalhou aqui a questão de ações coletivas, né? Teve a aula do professor Adriano intercalada, né? O último que eu falei, né? E a gente viu o conceito de ação coletiva, e a gente viu que quando a gente usa recursos públicos para fins privados, a gente tem ação coletiva, né? Mas quando a gente usa de recursos privados para fins privados, a gente caracteriza isso como ação privada, ação individual, né? É basicamente a forma com que as relações se estabelecem no mercado, né? Geralmente as relações se estabelecem no mercado primariamente nessa forma que uma pessoa que tem algo para vender com outra pessoa que tem algo para comprar. E as relações de mercado, elas se dão basicamente sobre a ideia, né? A lei de oferta e procura. Pela lei de oferta e procura, todo mercado é regulado por ela, a não ser que ele sofra alguma intervenção do ponto de vista estatal, né? Ou alguma intervenção do ponto de vista privada, mas de caráter monopolista ou oligopolista. Vocês sabem o que é o monopólio, oligopólio? Okay? Então, quando você não tem intervenções estatais protecionistas ou formação de cartéis, oligopólios ou monopólios, quando você tem muitos agentes econômicos pelo lado da venda e pelo lado da compra, o tal do livre mercado, tal como ele é apresentado no discurso, ele é um mercado concorrencial onde a lei de oferta e procura se estabelece, né? Qual é a motivação de quem vende? É fazer o melhor negócio, e esse melhor negócio implica no quê? Pagar todos os custos e alcançar um lucro. Certo? Obrigado, Adriano. Tudo pequenininho. Quanto maior esse lucro, do ponto de vista de quem vende, melhor o negócio para quem vende, certo? Mas o negócio não funciona só para quem vende, porque você tem que combinar com quem compra. E para quem compra, o melhor negócio não é o máximo lucro, mas seria uma transação justa, certo? Onde o preço pagasse o serviço, ou aquilo, o bem ou serviço, a questão é que um preço justo é uma coisa complicada de se discutir. O que é justo? Quanto custa um tablet da Apple? Hein? Uns mil dólares? Não chega isso tudo, não? O Surface da Microsoft está sendo vendido, lançado a $1.000, $900, Surface Pro. Um tablet top está quanto? Da Apple, uns 600, $700. Esse preço é justo, gente? É justo? É em função de quê? Em função da marca. Mas em função da marca, nós estamos introduzindo uma outra coisa aqui que eu não disse. Custo, lucro e renda.
Vocês concordam que boa parte do preço do tablet da Apple é renda de marca? Porque outras empresas oferecem produtos similares, mas com preço bem mais baixo, e elas estão tendo lucro. Tá claro? O lucro é estabelecido na concorrência. Mas tem alguns produtos que o valor excede. Por que que o tablet da Samsung custa bem mais barato? Mas, professor, se o tablet da Samsung for o mesmo preço da Apple, você vai preferir comprar qual? Pois é, e aí você está dando renda. Porque você tá abrindo mão da sua renda para acumular mais riqueza, para ter uma liderança de mercado e vender esmagadoramente, tá certo? Aí seria uma estratégia de ganhar o mercado completamente, né? Mas a Apple não faz isso, né? A Apple prefere produzir menos, vender menos e arrecadar eventualmente a mesma coisa. Ela não abre mão da renda da marca. Por exemplo, um perfume, quando você compra, um perfume francês, você acha que o preço é justo? O que está embutido no preço ali? Você só acha justo se você acha justo pagar a renda de marca. Entendido? Quando você compra uma calça de uma grife famosa, você só acha justo pagar aquilo porque você está pagando a renda da marca. Tá claro isso? Mas quando você não admite pagar a renda da marca, você acha aquele preço injusto. Tá claro? Certo? Então a construção da noção do que é justo, o que não é justo, né, é uma discussão que tem muito de subjetivo, certo? E tem muito de objetivo do ponto de vista de concorrência. Quando você tem muita concorrência, muita competição, os preços estão lá embaixo, você acha que o preço é justo. Certo? Mas depende, por exemplo, alguém acha que o preço do automóvel no Brasil é justo? Por que não? Porque, sem falar no elemento custo, nós temos um custo gigantesco, que é o imposto. Aí você pode virar para mim e falar assim, é injusto em relação ao preço do carro nos Estados Unidos. Ok? Mas aí, você esquece de falar que nos Estados Unidos, o imposto de renda lá come muito mais no fim do ano do que aqui. Aí nós temos que fazer uma discussão. A estrutura tributária lá nos Estados Unidos prefere cobrar impostos a partir da tributação direta nos salários, na declaração de renda, e evitar o imposto embutido nos produtos. Tá certo? Então você vira e fala assim, o preço do carro aqui no Brasil é muito mais caro que nos Estados Unidos. Né? Então isso me limita muito a comprar um carro, isso gera uma injustiça, por quê? Porque qualquer um que compre o carro, rico ou pobre, para trabalhar ou para esnobar, vai pagar a mesma quantidade de imposto. Nos Estados Unidos, a pessoa compraria esse carro sem esse imposto, e quem pagaria mais imposto é o mais rico. Você não pode ser muito rico nos Estados Unidos, aí você paga menos imposto. Né? Pelo que o Bush fez. Você não pode ser muito, estou falando de classe média para classe média. Certo? Então, o mais rico paga mais imposto de renda e o menos rico paga menos imposto. Então, a estrutura de imposto é mais progressiva nos Estados Unidos e é mais regressiva no Brasil. O que eu estou tentando mostrar com isso? Existe 1 milhão de discussão por debaixo de formação de preço, de expectativas de rendimento e daquilo que a gente considera como preço justo de mercado. Tá claro? São coisas subjetivas, são coisas comparativas, são coisas objetivas, são coisas inerentes à estrutura tributária, são coisas inerentes ao custo de infraestrutura, o custo Brasil,
Tá certo? O custo de transporte é uma formação de um preço, não é à toa que existe uma ciência para cuidar disso, que é a economia. Não é mesmo? Tá certo? E quem sou eu para, numa aula de 2 horinhas, tentar esgotar um assunto dessa natureza? Tá claro isso? Tá? Bom, então, nessa situação aqui, eu estou chamando a atenção para os ganhos de rendimento. Por quê? Porque há outras estratégias, além de ser uma marca famosa, né? Há outras estratégias de ter ganho de renda no mercado de serviço. No mercado de serviço, vocês distinguem o que é serviço e o que é bem? Produzir bem é produzir um sapato. Prestar um serviço é faxinar uma casa. Certo? Tudo bem? Então, bens e serviços, mas no mercado de serviço, que é um mercado amplo, que permite uma série de ocupações, existe um conjunto particular de ocupações que tem uma posição que lhe permite auferir ganhos de renda. São as ocupações que se tornam profissões. O que são profissões? São ocupações privilegiadas no mercado de serviço. Por que elas são privilegiadas? Porque elas justificam a condição do privilégio. Por quê? Geralmente são ocupações que implicam num saber complexo, são ocupações que implicam num desenvolvimento científico e tecnológico avançado, são ocupações que precisam de normatizações particulares. Certo? Para lavar o seu carro, você não precisa de muita norma. Agora, para fazer uma cirurgia plástica, o cara precisa de 10 anos na faculdade, mais não sei quanto tempo na residência, mais não sei o quê, estar no colégio disso, daquilo, e para chegar e ser um cirurgião. Quer dizer, ele tem um monte de regrinha, um monte de cuidado, um monte de coisa para fazer. É claro que o cara que está fazendo aquela cirurgia há 10 anos, ele faz aquilo com a mão nas costas, talvez com menos esforço do que o cara para lavar o carro. Tá certo? Mas para chegar lá, ele ralou muito, do ponto de vista de adequação aos conformes daquele procedimento. Tudo bem? Tá claro? Então, uma profissão, ela tem uma série de justificativas para se estabelecer no âmbito do mercado. Inclusive, tem um teórico americano, um sociólogo, Elliot Freidson, que ele diz que na sociedade de informação, que é a sociedade que a gente está cada vez mais nela, com os 2 pés dentro dela, com a complexidade dos temas, com a complexidade, o avanço da informação, a forma de regulação profissional das ocupações é uma forma que tende a ser mais adequada à dinâmica da sociedade de informação. Certo? Então, cada vez mais profissões vão se estabelecendo. Tá claro isso? Tudo bem? Nas exigências para esses privilégios, para que se possam ter a contrapartida é: a pessoa precisa passar por um processo de formação, ela tem que se credenciar, ela precisa ser observada pelos seus pares, ela precisa ser julgada pelos seus pares na correção das condutas, na execução dos protocolos, certo? Então existe toda uma ética profissional que precisa ser estabelecida, um código de conduta a ser observado, as condutas do ponto de vista moral, as condutas do ponto de vista técnico. Então uma série, vocês estão aqui fazendo faculdade para quê? Vocês estão aqui para aprender um conjunto de coisas que permita a vocês o exercício profissional, e não são só coisas técnicas. Certo? Mas existe um ethos, existe uma ideia do que é se comportar como dentista. Certo?
Tá claro? Vocês estão aqui entrando numa subcultura particular, a cultura profissional da odontologia. Tá claro isso? Você sai da cultura no geral e vai absorvendo valores, vai absorvendo comportamentos, visão de mundo, tá certo? O final desse processo, ao final desses 5 anos, provavelmente você deverá passar por mudanças de visão de mundo muito mais fortes do que qualquer outro período da sua vida, daí para frente, certo? Então, é uma questão mesmo de se colocar num lugar, num campo, digamos assim, simbólico, certo? Tá claro isso? Entendido? Bom, as profissões têm tudo isso de exigência. Para quê? Para que elas possam obter o quê? Renda. Se a gente colocar um dentista formado para trabalhar do lado de um prático experiente, que sozinho aprendeu e estudou e faz o procedimento com muita destreza, ele é um bom artesão, ele domina bem a técnica, ainda que ele não saiba da tecnologia, ainda que ele não tenha um fundamento científico, mas ele vai lá e faz igualzinho você faz. Ele segue bem os protocolos. A princípio, o preço justo poderia ser colocado em função de custos e lucros nessa concorrência com o prático, certo? E por que a gente não admite concorrência com o prático? Porque a gente tem uma posição abrigada no mercado, protegida. Prático não é assunto de concorrência de mercado, prático é assunto de polícia. Tá claro? Nós temos exclusividade, então nós temos... Quando fica muito difícil a gente trabalhar a ideia de lucro, tá certo? Porque existe uma fronteira muito tênue sobre como compor o que é renda, o que é lucro, na composição dos preços dos honorários profissionais. Oi, querida. Não, você não entende assim, preocupação. Você considerar uma profissão, precisa passar por faculdade? Ela precisa se constituir como profissão. Ela tem que criar conselho, ela tem que virar universitária, ela tem que se autorregular, ela tem que definir os critérios de credenciamento e tudo mais. Tá certo? Então, por exemplo, você passou no vestibular de odontologia, a maior parte dos seus professores são o quê? Dentistas. Certo? Depois que você se formar, você vai se registrar num conselho profissional de quê? Dentistas. E por mais que você tenha o seu consultório, trabalhe sozinho, direto com o seu paciente, se acontecer, Deus queira que nunca aconteça, algum problema e você precisar de um julgamento, o primeiro julgamento que você sofrerá, além da possibilidade de um julgamento civil, na justiça comum, o primeiro julgamento é dos seus próprios pares, que serão o quê? Dentistas. Tá certo? Isso é uma profissão. Você imagina se não tivesse os próprios pares para julgar, como é que um juiz decidiria uma questão, uma pendência judicial, só com a lei do consumidor? Qual foi o procedimento? Foi correto? Não foi correto? Você precisa de um parecer profissional por trás. O juiz não tem formação em odontologia para saber se aquilo foi feito certo ou errado do ponto de vista técnico. O juiz não tem formação de engenheiro para falar se aquilo foi feito certo. Ele vai precisar de um parecer profissional. Tá claro? Então, você passa por um julgamento profissional primeiro. Tá claro? Que as questões vão... É claro que para julgar um divórcio litigioso, para julgar um roubo de galinha, tá certo? Para julgar um traficante de droga, tudo isso o juiz tem absoluta competência técnica. Agora, para falar de uma cirurgia plástica, para falar de uma prótese dentária, o juiz tem condição? Para falar da estrutura de um prédio, o juiz tem condição? Tá certo? Claro que o juiz tem condição de versar sobre uma série de questões sociais inerentes, por exemplo, àquele problema lá daquela boate lá no sul.
mas ele tem certeza que ele não vai abrir mão do laudo do engenheiro. O engenheiro de segurança, tá certo? Ele não vai abrir mão. Tá claro isso? Então as profissões, elas têm uma posição abrigada no mercado. É diferente de ser um ferreiro, um sapateiro, um marceneiro. Dá para o juiz resolver o problema do marceneiro sem precisar de um laudo de um engenheiro em imóveis. Entendeu? Tá claro? Né? Não é necessário um saber. Como é que é a denominação dessa ocupação, então? Todas as profissões são ocupações, mas nem toda ocupação é uma profissão. Então o marceneiro não é uma profissão, o marceneiro é uma ocupação. Tá? Tanto que no Brasil chama CBO, né? Código Brasileiro de Ocupações. Não sei se vocês já viram, CBO. Código Brasileiro de a tabela de todas as ocupações. Então você tem 1 milhão de ocupações aí, regulamentadas. Agora, quantas se constituem profissão? São aquelas que têm exigência de credenciamento universitário, diplomação, tem conselho próprio, aí elas vão, né? Tá certo? Então, nós temos um processo de que a nossa relação é uma ação individual, porque a gente usa de meios privados para alcançar fins privados. Porém, nós não estamos tão sozinhos assim não. Mesmo no mercado, nós dependemos do quê? Sociologicamente, de um conjunto de pessoas dos quais nós identificamos como os colegas da profissão. Então, mesmo no mercado, a não ser que você resolva ser um lavador de carro, um sapateiro, você está solto no mercado. Agora, um médico, um dentista, um engenheiro, um arquiteto, um contador, não está solto no mercado. Tá certo isso? Nós temos uma formação, uma instituição social a mais, além das próprias instituições de mercado, das quais toda ocupação lida com elas. Tá certo? Mas nós temos algo mais. Tá claro? Então, nós não estamos no processo de lei de oferta e procura isolados e atomizados no mercado. Isso serve, como diria o Adam Smith, para quem está lá produzindo alfinetes. Mas isso não serve para quem está produzindo serviços odontológicos, serviços médicos. Por quê? Porque nós não estamos atomizados como meros agentes econômicos no mercado. Logo, sermos agentes econômicos no mercado pressupõe, sim, toda a dinâmica de mercado. Porém, pressupõe uma dinâmica a mais e particular de formação de uma profissão. A sociologia das profissões, a política da profissão, tudo aquilo que a gente falou no último tema que a gente desenvolveu. Tá certo? Tá claro? A administração dessa profissão, a história dessa profissão, a política dentro dessa profissão, para onde se conduz essa profissão, para o bem ou para o mal, define os limites da nossa ação individual no mercado. O que distingue o dentista brasileiro do dentista americano do ponto de vista odontológico? Nada, a não ser que a profissão nos Estados Unidos está sendo bem administrada do ponto de vista do dentista, a bem do dentista. Diferente de nós aqui. Então, aquela dimensão da ação coletiva, ela ainda continua pertinente. Por quê? Porque as nossas ações individuais, elas dependem, elas são facilitadas ou dificultadas pelas ações coletivas no âmbito da profissão, no mínimo. Tá certo? Então, o mínimo de política, o mínimo de coletivo ao qual qualquer dentista está sujeito é o coletivo da própria profissão. A condução da própria profissão. O mínimo. Para quem se dispõe a ir para o Sistema Único de Saúde, aí está sujeito à política do Sistema Único de Saúde, aí se dispõe às políticas do Ministério, os caminhos da política maior no Brasil. Tá claro? Então, não tem como separar atividade econômica profissional de alguma interface ou de dependência
para com as questões políticas que foram tratadas na aula anterior. Tá claro isso? No artigo que vocês tem disponível na bibliografia, um artigo meu que eu falo de mercado de massas, um artigo que eu escrevi, já deve ter para lá de uns 10, 12 anos, né? Eu não vou fazer essa distinção entre renda e lucro. Eu vou trabalhar com um referencial marxista, que não entra nessa discussão de sociologia das profissões que eu coloquei aqui agora. Tá certo? Pelo seguinte, pelo referencial marxista, a distinção fundamental no mercado é entre capital e trabalho. Certo? Tanto que nós vivemos no sistema chamado capitalista, por quê? O que caracteriza o capital? A posse dos meios de produção. O que caracteriza o trabalho? A exclusiva posse do quê? Da força de trabalho. E quando o capital estabelece uma relação de mercado com o trabalho, ele estabelece uma relação de compra da força de trabalho, certo? E segue essas mesmas regras. Qual é o custo do trabalho? Depende de toda essa questão toda, de toda essa complexidade que a gente falou, para falar do custo de um carro ou de um tablet. Tá claro? Só que o que existe de abundante no mundo? Pessoas e força de trabalho. Mas depende, né? Força de trabalho para quê? O trabalho, de certa forma, vem num crescente de especialização. O que é especialização? É uma estratégia para facilitar a colocação de mais pessoas em posições de produção importantes. O que é especialização no sentido econômico, gente? A gente está acostumado a falar especialização em orto, prótese, endo, não é isso? Esse termo especialização veio de onde? Veio da economia, veio da administração. O que é fazer a especialização do trabalho? Antes de você ter a especialização do trabalho, uma pessoa, para construir um carro, ela precisava de dominar todo o processo de trabalho até a pintura final do carro. Tá certo? Esse trabalho não era especializado. Porém, quando o Henry Ford inventou a linha de montagem, ele inventou a especialização do trabalho. Por quê? Ele inventou a especialização técnica do trabalho. Existe uma especialização social do trabalho, né? Em sociedades tradicionais, quem é que cuida de criança? A mulher. Em sociedades tradicionais, quem sai para buscar comida? O homem. Certo? Isso é uma divisão do trabalho social. Porém, a partir do Henry Ford, passa-se a ter uma divisão do trabalho técnica e científica. Por que técnica e científica? Porque a linha de montagem o trabalho não é dividido por nenhuma questão, senão a favor do aumento da produção. Não tem questão social por trás. E como é que se faz isso? Quando o cara só tem que apertar um parafuso, fica muito mais fácil achar trabalhador para apertar um parafuso que para construir o carro inteiro. Tá claro isso? A especialização gera um fenômeno que no marxismo é chamado de alienação do trabalho.
quanto mais especializado o trabalho é, mais alienado ele é. Porque menos o trabalhador tem a noção social do seu produto de trabalho. Ele perde o controle. Um artesão antigo tinha muito mais controle sobre aquilo que ele estava oferecendo e o valor daquilo na sociedade do que alguém que só aperta um parafuso. Ele não faz nem ideia de qual é a consequência, qual é o valor social do produto dele. Tá claro? A especialização que acaba acontecendo, inclusive no âmbito das profissões, da odontologia, faz com que a gente, de certa forma, introduz um elemento de alienação no nosso trabalho. Não, isso não é problema meu problema é só de canal. Não, isso não é problema meu problema é só de cirurgia. Você se descola das coisas, do paciente, do problema do paciente. Não, eu só intervenho no periodonto. Tá claro isso? Isso faz com que o problema seja decomposto. E aquela pessoa, ela entra fragmentada na relação com o profissional. O que nós estamos vendo aqui do trabalho do agente comunitário de saúde, que ele tem que estar o tempo todo entrando no mundo, entrando na vida, o trabalho especializado é um trabalho crescentemente alienado, certo? Né? O ultra especialista geralmente é uma besta quadrada em outros assuntos e nem consegue conversar direito coisas comuns da vida da gente. Você já tentou conversar com um médico ultra especialista durante uma consulta? Não tem conversa. É ele no mundo dele e não existe ponte. É uma coisa completamente alienada. E quando ele fala alguma coisa da vida, geralmente é uma batata, que não cabe na sua vida. Não tem pertinência para a sua vida. É uma coisa absurda. Tá claro? Por quê? Porque é uma relação alienada. Você vai cortando. Ah, mas a medicina trata hoje de tanta coisa. A odontologia trata de tanta coisa. Se eu não for especialista, eu não vou saber direito. Tá? É tão vasto, né? Como hoje não dá mais para montar um carro. Tá certo? É tanta coisa. Não dá. Ninguém sozinho domina tanta coisa. Qual que é o resultado da fragmentação desse trabalho do ponto de vista técnico da especialização? É que a gente vai perdendo a relação concreta com o mundo e com os problemas que nos justificam para com o mundo. As pessoas vão se alienando na divisão técnica do trabalho. Tá claro isso? É muito mais fácil um médico ultra especialista em UTI se desligar do mundo, porque ele só pega o cara já apagado, tá certo? Do que um médico de saúde da família se desligar do mundo. Não dá, né? Não dá para se alienar, certo? E por que a maioria dos profissionais adoram trabalhar no hospital e detestam trabalhar no centro de saúde? Exatamente pelo conforto da alienação. Lá eu sou Deus, lá no centro cirúrgico. Precisa ver como é que as auxiliares de enfermagem me tratam. Só falta estender um tapete para poder passar. Tá certo? Essa alienação vai criando toda uma atmosfera propícia para reestabelecimento de uma série de posições privilegiadas, de situações. Tá certo? E o desafio profissional vira um desafio técnico, e não um desafio humano, não um desafio social. O desafio é pôr o primeiro coração disso, esse é o desafio técnico, aí você ganha o Nobel. Agora, salvar tantas vidas, isso... o cara morreu de leishmaniose, problema do subdesenvolvimento. Entendeu? Então, assim, é muito engraçado como é que as coisas vão perdendo sentido quando o mercado, através dessa situação de aumento da complexidade da produção, a necessária especialização, compartimentalização das coisas, vai criando uma situação de alienação que desfavorece muito quem?
Na relação capital e trabalho, desfavorece o trabalho. Certo? O cara que entra para trabalhar para as empresas do Eike Batista não tem noção do que passa na cabeça do Eike Batista. Claro, os projetos, o mundo que está, as implicações daquele trabalho. Certo? O capital tem a posse da história, vamos dizer assim. O Eike Batista tem a posse do negócio. Ele tem o sentido do negócio. Certo? O trabalhador entra ali, pá, trabalha, vai embora, volta, reclama, ou não, gosta, elogia da empresa. E se esvazia, porque ele está alienado. Ele não sabe a importância estratégica daquela usina de mineração de tal coisa, né, daquela, em função da economia mundial, aquela reserva é um produto que só tem aqui no Brasil, que está na mão do Eike Batista. Tá certo? Ele não tem a menor noção disso. Menor noção. Ideia. Tudo bem? Ele só sabe que deixou de ser seringueiro e passou a trabalhar de carteira assinada na usina, na mineradora do cara. Tá entendido essas coisas? Então, mas no lado, então, quando a relação é capital e trabalho, fica muito claro no sistema capitalista para que lado as coisas estão sendo favoráveis e para que lado elas são desfavoráveis, certo? Mas o que é um profissional de saúde dentro desse referencial marxista? A profissão, os profissionais de saúde, como os funcionários do Estado e tudo mais, eles são um tipo particular. Na literatura marxista, eles são chamados, os capitalistas são chamados de burgueses. E o médico, o dentista, o professor, o juiz, o prefeito, ele é chamado de pequena burguesia. A pequena burguesia, nós aqui começamos com Freidson, falamos de uma sociologia toda particular. No referencial marxista isso não existe, mas a gente percebe que a pequena burguesia tem a sua proteção. Ser um juiz tem as suas instituições que protegem o seu lugar, tá certo? Ser um advogado, ser um médico, ser um dentista, ser um professor universitário. Eu tenho uma condição, meu Deus, eu aqui no UNB, como professor público, como parte da burocracia de Estado, eu estou a 1 milhão de quilômetros da relação capital e trabalho, estabelecida lá entre o Eike Batista e o funcionário da mina dele na Amazônia. Tá claro isso? Eu nem sei, imagina, como é que é o jogo de capital e trabalho. Nunca vivi isso. Eu faço parte da pequena burguesia. Tá claro? Tá certo? Bom, vocês vão ver no artigo que há 15 anos atrás, quando eu não levava a discussão do Freidson e meus referenciais estavam, de certa forma, presos a esses conceitos, vocês vão ver que eu colocava a odontologia no paraíso profissional da pequena burguesia. Por que paraíso? Porque o pau está comendo no mundo do capital e trabalho, e quem está numa posição abrigada de uma profissão como odontologia está muito bem, obrigado. O que eu estou querendo saber se no Brasil a ditadura militar aprofundou as tensões e a exploração entre capital e trabalho? Eu estou nem aí, eu sou dentista, não sou Lula, não sou líder, presidente, não sou presidente de sindicato de metalúrgico, não quero nem saber de relação capital e trabalho, não preciso fazer greve. Eu estou numa posição longe disso tudo. Tá claro isso, gente? As profissões, quando elas são bem administradas, elas têm
elas têm um airbag full, assim, 100%, que protege as profissões das flutuações e dos problemas e das crises no capital trabalho, no mundo do trabalho, na relação capital-trabalho. Por exemplo, alguém aqui conhece algum médico anestesista aqui? Alguém conhece? Conhece? Como é que ele está de vida? Ele tem alguma preocupação assim com o futuro? Ele está pensando se o Brasil for para um lado, se o Brasil for para o outro, se a economia for para frente, se a economia for para trás. Ele tem alguma preocupação profissional com o rumo da economia brasileira? Está nem aí. Ele vive num paraíso. O mundo é cor-de-rosa para esse cara. Ele vive numa posição abrigada, construída cuidadosamente. Isso não é à toa, não caiu no colo, não. Isso foi construído cuidadosamente. Certo? Certo? Vocês vão ler no artigo que eu escrevi que a odontologia brasileira, até os anos 80, tinha uma situação muito próxima do anestesista, especialmente nos anos 70, nos anos 80, do anestesista hoje. Entendeu? Mas, a partir do momento que a gente resolve furar os airbags, de dentro para fora, o próprio dentista sai furando os airbags, porque vai alterando completamente a equação compra e venda, força de trabalho disponível para produzir serviços e mercado consumidor, riqueza suficiente para comprar. Na medida que a gente vai furando esses airbags, o que aconteceu nos anos 90? Nós fomos expulsos, caímos do paraíso, anjos caídos. Certo? Caímos. Caímos de qual mundo? No mundo do capital e trabalho. Por acaso vocês conhecem dentista que só tem a força de trabalho e que é explorado, eventualmente até por outro dentista ou por alguém que nem é dentista e é dono de clínica odontológica e trabalha por percentual? Vocês conhecem alguém, gente? O cara ganha um percentual. Conhece? Vocês conhecem? O dono da clínica é outro dentista? Vocês conhecem alguém que é dono da clínica e que nem é dentista? Difícil, né? É o capitalista. Mas como é que pode ter um capitalista na odontologia brasileira? Usando o dentista como força de trabalho. Como é que pode isso? Só pode porque nós fomos expulsos da nossa posição. Nós caímos para fora. Sabe passarinho pequenininho que cai para fora do ninho? Os outros ficaram, mas nós caímos para fora do ninho. Por quê? Não mexemos direito lá no ninho, não conseguimos ficar no ninho protegido. Alguma coisa a gente fez que caiu para fora, do fundo da gaiola. Tá certo? Não tem sentido ter dentista em posição de trabalho, no sentido de trabalhador na relação capital-trabalho. Como não tem sentido ter dentista na posição do capital. Porque para ter um dentista na posição de capital, necessariamente tem que existir outro dentista na posição de trabalho. Não existe capital sem o trabalho. E não existe trabalho sem o capital. Tá claro isso? Tá claro? Ah, professor, mas o anestesista que o senhor acabou de falar trabalha num hospital particular. É. Mas vê como é que é a relação dele. Vê se ele bate ponto. Vê se ele tem um administrador do hospital em cima dele. É ruim. Entendeu? Está entendido isso? Quando nós tivemos as primeiras manifestações de dentista trabalhador, é porque alguma coisa descarrilhou. Isso foi nos anos 90.
Tá claro? Quando a gente começa a ter dentista capitalista, ou capitalistas dentro da odontologia, explorando o trabalho de dentista, alguma coisa mudou. Perdeu-se coisas, foram perdidas coisas vantajosas no mundo do mercado. Tá claro? Eu tenho uma teoria aí a respeito. Porque, na verdade, eu me formei nessa fase. E eu acho que o dentista é culpado por tentar elitizar a profissão. Porque, por exemplo, sair da faculdade e montar um consultório era montar um consultório para elite. E isso tem um custo que nem todo mundo conseguia fazer. Adriano, isso até seria possível, cara, se não tivesse dentista demais fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, quer dizer, a questão qual é a questão fundamental no mercado de trabalho? É a relação compra e venda. Existe um montante a ser vendido e existe um montante a ser comprado. Se a Apple resolver produzir 100 vezes mais tablets que ela produz hoje, o que vai acontecer com o preço do tablet? Claro, não tem como sustentar onde ele está. E nós fizemos o que com a odontologia brasileira? Dos anos 90 para cá, eu mostrei esse gráfico aqui em aula, não mostrei, não? Parece um míssil decolando. Não é isso? Terra-ar. Certo? Enquanto nos anos 90 nós tínhamos em torno aí, sei lá, de uns 60 mil dentistas, sei lá. Não lembro exatamente o valor. Hoje nós temos 230 mil. Nos anos 90. Que isso? Pensa se isso fosse a Apple. Nós temos um monte de particularidades por ser uma profissão, mercado de trabalho, claro. Porém, nós estamos num mercado que quer queira, quer não, tem uma relação fundamental. Volume de oferta e volume de compra. Aqui você conforma o preço. Se ele é justo ou não, depende do lado. É justo o preço que se paga para um anestesista? Para o anestesista é justíssimo, né? Para o contratador do serviço, ele fala, pô, é injusto, só tem essa meia dúzia, podia ter muito mais. Sacanagem isso, eu tá pagando. Não é isso? Então vamos lá. Quem compra um diamante, está comprando o quê? Exclusividade, não é isso? É porque tem pouco, não é isso? Vocês já viram aquele filme Diamantes de Sangue? Pois é. Existe algum interesse em inundar o mundo de diamantes? Se você fizer isso, o preço cai, pô. Você tem que manter a exclusividade da coisa. Eu estou falando da lógica de mercado, tá? Eu não estou falando do ponto de vista da população brasileira, não. Porque para a população brasileira, quanto mais dentista tiver, melhor. Vai acabar saindo mais barato que cabeleireiro. Tudo bem? Já está ficando. Estou brincando? Véspera de um casamento, quanto que você gasta no cabeleireiro? De um casamento, quanto que você gasta num cabeleireiro? Pois é. E se você tiver um casamento por ano, você está gastando mais com cabeleireiro do que com dentista. Estou falando mentira? Estou falando mentira? Estou falando mentira, gente? É porque está sobrando dentista. Porque se fosse nos Estados Unidos, não seria assim. Se fosse na Alemanha, não seria assim. Se fosse em Portugal, não seria assim. E por que aqui no Brasil é? Dentista está dando empenca. Certo? Desequilibra a relação oferta-procura. Tá certo isso? Tá entendido isso? Bom, oi. Como é que nós estamos de hora? 4h30?
Vamos dar uma paradinha, então? 4h30. Então, 4h30, 10 para 5 a gente recomeça. Legal? Dá 20 minutinhos aí. Então tá. Então, gente, retomando aqui, a gente percebe o quê? Né? Que indicações de dinâmica de capital e trabalho no mundo da profissão é um mau sinal. Certo? Quando as dinâmicas tipicamente de capital e trabalho começam a aparecer no âmbito da profissão e as modalidades de venda de serviço começam a se sujeitar a esse tipo de coisa, né? A assalariamento direto ou trabalhar por percentual é subassalariar. Por quê? Porque você não tem garantia trabalhista. O trabalhador formal assalariado, ele ganha um dado percentual na composição de custo da empresa e ainda tem uma série de garantias. Quem aqui for trabalhar por percentual vai ter direito de férias, vai ter contribuição. Se acontecer algum problema, é a empresa que está recolhendo, ela está pagando o 13º salário, ela está pagando 1/3 de férias, ela está pagando obrigações trabalhistas? Claro que não. Percentual é ilusão. É um subassalariamento, é pior do que assalariamento, porque você não tem nenhuma garantia trabalhista. Então, tem muito dentista trabalhando por percentual, subassalariado. 17% percentual. Tá vendo? Do bruto, né? O cara pagou R$100, 17 fica no bolso do dentista. Certo? E os outros? O paciente pagou R$100. Quem trabalha por percentual, então, o professor Adriano acabou de considerar aqui, São Paulo está 17% percentual. Ou seja, a cada R$100 que o paciente paga na clínica, 17 fica para o dentista. Certo? Outra forma de explicitar a queda do paraíso, né, e inclusive vários representantes da odontologia, no âmbito da esfera dos conselhos regionais e federal, saudaram isso como uma coisa boa, que é o avanço dos convênios e planos de saúde. Isso é péssimo para a profissão do ponto de vista do profissional. Por quê? Porque o profissional perde autonomia. Nos Estados Unidos, a Associação de Dentistas Norte-Americanos só aceita uma forma, e olha que é o país que mais tem modalidades de plano de saúde, várias modalidades, vários tipos. Qual é a única que a Associação dos Dentistas Americanos recomenda para os dentistas aceitarem trabalhar com e negar todas as outras? Reembolso direto. O paciente te paga, você dá o recibo para o paciente, ele é que vai lá no plano de saúde para ser ressarcido. Não existe relação entre plano de saúde e profissional. Mas você não aconteceu. Escuta, olha só. Quando você tem uma relação profissional-paciente, a relação é direta. Essa é a relação tradicional. O que acontece quando entra um plano de saúde? O paciente paga para o plano de saúde a mensalidade, certo? E quando você presta serviço para o paciente, quem é que te paga? O plano de saúde, certo? Existe aqui agora o que se chama de terceiro agente. Lembra que isso aqui são agentes econômicos? Tem dois agentes econômicos. Existe um terceiro agente. Essa relação que é comum aqui no Brasil, a Associação dos Dentistas Norte-Americanos rechaça e orienta os dentistas em não entrar nessa fria, ao contrário do que aconteceu com o CFO e muitos conselhos brasileiros, saudando isso aqui. Por quê? A Associação Norte-Americana fala o seguinte: a relação é entre profissional e paciente.
Se o paciente te pagar alguma coisa e ele tiver plano de saúde, o plano de saúde que reembolse o paciente. Então a relação do plano de saúde não é com o dentista, é com o paciente. Tá claro? Porque quando o dentista perde a relação de dar o preço e receber, ele perde a autonomia em formar preço. Calma, aí lá o dentista que dá o seu preço e o plano de saúde vai... Isso, cobre. Acabou. Porque aqui é o plano de saúde que vai regulamentar o preço. Também acontece, mas não é a maior parte dos planos, são poucos planos. Aqueles de tipo, Seguro Bradesco. Isso, então, são os melhores, né? Esses aqui, eles fazem assim. São os ela melhores. paga, depois eles têm- Mas vai para Mil, vai para Unimed, vai para Golden esses Cross. particulares, assim. Né? Isso é só. Isso aqui são considerados os melhores planos de saúde, né? Tá? Tá certo? Porque todos os outros, a Associação de Dentistas Americanos condena. Eles estão lá, gente, no paraíso de mercado. Existe algum país que é mais forte em mercado do que os Estados Unidos? Existe algum país no mundo que tem mais diversidade de organização econômica de mercado que os Estados Unidos? Mais modalidade. E por que será que a Associação dos Dentistas Norte-Americanos fala, não aceite isso aí? Por que será? Entendeu? Quem quer conduzir uma profissão dentro do mercado tem que entender o que é o mercado. Se você sai empurrando a profissão para a fria do mercado, o resultado é que alguém vai se dar mal. Se a gente não se protege, quem é que vai proteger a gente, né? Perfeito. Tá claro? Tudo bem? E aí, dessa forma, os planos de saúde vão se reestruturando, o capital vai se reestruturando, ao ponto de abrir capital em bolsa de valor. No Brasil tem empresa de capital aberto na Bolsa de São Paulo de odontologia. A Odontoprev, por exemplo. Tá claro isso? Para que isso exista, tem dentista virando trabalhador. Quando essas coisas começam a acontecer, é porque tem boi na linha. Nós não somos empresa de mineração. Nós não somos empresa de supermercado, de varejo. Nós não temos por que ter capital na bolsa. A não ser que as coisas andem mal para a profissão. A autonomia de um profissional é ele formando o preço dele, negociando o preço dele sem nenhuma intromissão de nada. Quando a gente começa a abrir mão dessas coisas e as intromissões começam a acontecer, é porque a profissão não está mais funcionando como abrigo. Tá claro isso? Começa a trabalhar por percentual, começa a trabalhar para plano de saúde, as coisas começam, quando as coisas começam a proliferar no sentido capitalista do termo, quando os bichos tudo aparece, a fauna se completa, é porque tem coisa errada. Do ponto de vista do mercado profissional protegido. Tá claro isso, gente? Entendido? Entendido? Mas qual é o problema? A gente tem que entender o que é economia. A gente tem que entender as nuances da economia. E se a gente não entende sequer a relação fundamental que é oferta e procura, essas coisas são sofisticadas demais para um CFO pensar. Tá claro? Se ele não consegue enxergar o desequilíbrio da relação de oferta e procura, ele vai enxergar sutilezas de perda de autonomia profissional porque existe um terceiro agente na jogada? Isso é sociológico demais para esses caras. Tá claro? Entendido? Tá? Então a gente tem que perceber que na dinâmica econômica existe uma dinâmica concorrencial. Lembra que eu falei da questão do preço, a formação do preço? Se a gente tivesse numa situação bem regulada, do ponto de vista da profissão, o que deveria estar acontecendo com os preços dos serviços odontológicos?
eles deveriam estar sendo majorados ou, no mínimo, mantidos. Certo? O primeiro notebook que eu comprei na minha vida foi um poderoso PC XT com a incrível HD de 20 megabytes e 1 mega de RAM, certo? E o genial, que a HD era uma novidade, e um flop, que é onde põe disquete, de 1.44. Backlight 2 cores, da Toshiba. Certo? Eu tenho ele até hoje, só que está detonadão. Adivinha quanto que ele custou? $2.000. $2.000. Não, era o top da época, imagina. Hein? Isso é 1992, 91. Certo? T1000LE. Certo? Toshiba T1000LE. Era o top. Se você pegar hoje um notebook top da Sony, quanto que ele está custando? Não, nos Estados Unidos, porque esse é o preço lá fora, em dólar. Um top 2.000, 2.500 também. Pegar o top, certo? Pega o Apple top aí, tela de retina, como é que é? Não, dólares, lá fora, aqui não vai. Aqui tem tudo isso para contaminar o preço, tem uns 2.500, não é isso? O que aconteceu com o preço dos notebooks? Não caem. Por que não caem? Porque você tem uma estratégia de tentar manter o preço. No caso da empresa de tecnologia, é inovação tecnológica. Tá certo? De linha sempre vai custar o mesmo. Sempre vai custar o mesmo. Essa é a faixa, $2.000, $2.500. Esse preço está estabelecido. Minha filha outro dia falou, pai, como é que vai ser quando você for dar um telefone para minha irmã mais nova, daqui 10 anos, sei lá quantos, sei lá. Eu falei, minha filha, será que vai custar mais barato? Eu falei, não, pode crer que vai ser o preço do seu iPhone. Só que vai ser outro aparelho, mas vai ser o preço do seu iPhone. Não se iluda. O preço não vai cair. O iPhone, né? Eles vão mantendo com inovação aquela faixa. Está estabelecido, tá certo? Então existe no mercado todo um esforço para se fazer o quê? Para se tentar ir contra a queda tendencial dos lucros. Existe uma tendência natural do lucro cair. Por quê? Principalmente em função do fenômeno da concorrência. Seguinte, a primeira pessoa que produz um tablet, ele registra patente e ele racha de ganhar dinheiro, por quê? Porque só ele tem o tablet. A partir de um dado momento, o que vai acontecer? Outras empresas começam a entrar no mercado fazendo o quê? Pôr no preço mais baixo, porque se for para pôr no mesmo preço, não tem... Qual é a tendência natural dos preços? Caírem. Então você, no mercado, o tempo todo faz o quê? Luta contra a queda tendencial da taxa de lucro. Tá certo? No mundo de tecnologia aberto, é inovação, concorrência. E no mundo de profissão, por que existe queda tendencial da taxa de lucro? Por que será? Porque aumenta o número de dentistas. Quanto mais vai chegando gente no mercado, vai chegando, é como se fossem empresas produtoras de tablets, mais vai caindo o preço, porque para um a mais se acomodar, ele vai ter que jogar o preço para baixo. Tá certo? Porque os outros já estão estabelecidos. O único jeito dele entrar no mercado é com o preço mais baixo. Vocês vão formar. O preço do serviço de vocês vai ser o mesmo preço do professor de vocês? Claro que não. Senão vocês não estabelecem no mercado. Agora, quando o volume de recém-formados é gigantesco, o que vai acontecer com o preço? O próprio professor não consegue mais manter o preço dele. A formação de preços muda. Tá certo? Então, numa profissão, o jeito de evitar a queda tendencial da taxa de lucros,
não é só com inovação, porque inovação existe também. Por que vocês acham que surgiu implantodontia? Por que vocês acham que tem laser na odontologia? Por que eles ficam inventando moda? A cada congresso é inovação tecnológica. Isso é preço, isso é rendimento no fim do mês. Mas por que nem isso hoje segura mais a peteca dos preços? Por que os preços estão caindo? Porque não adianta, não tem inovação que dê conta do volume de novos concorrentes no mercado. Tá claro isso? É concorrente demais. Não dá. Não tem inovação que segure os preços lá em cima. Entendido? E quando você começa a ter estratégias insuficientes para manter os preços, começa a proliferar formas de concorrência desleal. Porque o cara tem que fechar as contas no fim do mês. E aquele negócio de ética profissional, conduta correta, isso e aquilo, os caras começam a dar olé nas coisas. Ninguém começa ninguém começa, isso vai para o YouTube, né? Ninguém começa Renan Calheiros. Ninguém rouba muito da primeira vez. Ninguém começa 100% antiético. Começa dando um tumezinho na ética, sabe? Aí vai acostumando, acha legal, não deu nada, daí daqui a pouco pesa um pouquinho mais a mão, é igual vereador, começa assim, rouba um pouquinho, depois rouba mais um pouquinho, mas daqui a pouco o cara está roubando milhões e acha que é normal. Vai perdendo a noção das coisas. A mesma coisa é a concorrência desleal no mercado. O profissional aprende tudo que é certinho na faculdade, mas tem o fim do mês. Aí ele começa, não, mas se eu der um jeitinho aqui, em vez disso eu fizer aquilo, não, rolinho de algodão segura, não precisa de lençol não, e se eu esterilizar esse lençol, e se eu lavar minha luva, começa a dar um jeitinho nas coisas. E me diz se isso não acontece. Aí as coisas começam, aí ele começa a falar mal do colega. O colega fez um serviço muito legal, não precisa de tirar nada ali, mas ele precisa, porque precisa, inventar serviço na boca dos outros. Isso arrepia, né? Aluno falando isso para aluno, falando, como é que pode alguém formado inventar serviço na boca dos outros? Tártaro vira cárie. Mas como é que pode meter a broca? Era só arrancar ali com a cureta. Tá certo? Aí você começa com uma série de coisas antiéticas. E o mercado tende a fazer o quê? Ele vai perdendo tudo aquilo que caracteriza o profissionalismo. A ética profissional, credencialismo, todos aqueles elementos que justificam uma posição protegida, na medida que você vai sendo expulso do paraíso, não é só o dinheiro que deixa de entrar. Começa a perder as referências éticas, começa a perder a postura profissional, as coisas vão se perdendo no conjunto. Tá claro isso? E o mercado passa a ficar um mercado muito agressivo, muito desleal, muito forte. Tá claro? Tá? Então a gente tem mecanismos históricos para evitar a queda tendencial da taxa de lucros. Né? O principal mecanismo que a gente tem é evitar o tamanho. Né? Olha lá, se o anestesista fica inventando uma nova anestesia a cada ano, um novo congresso. O anestesista não precisa disso para manter o preço do serviço de anestesia. Tá claro isso? Entendido? Então a primeira coisa que você tem que controlar é o tamanho da força de trabalho. Primeira coisa. Porém, existe inovação, sim. Se a dinâmica, se nós tivéssemos um mercado equilibrado, nós estaríamos vivendo de que forma? Com a seguinte dinâmica. Uma fronteira que é chamada de fronteira de profissionalização. E uma rabeira aqui, ó, uma outra margem, que a gente chama aqui de fronteira de desprofissionalização. Certo?
o que faz? Aqui está a linha do que é aceito como prática. Há práticas no futuro, novas práticas a serem incorporadas no futuro, tal como implantodontia, laser e tudo mais. Há novas práticas para serem inventadas. Para isso existe a pesquisa, para isso existe a universidade, para isso existe a pós-graduação. Esse conhecimento se torna conhecimento aplicado no mercado. Pessoas ganham dinheiro com isso. Tá certo? Então, você precisa de inovação tecnológica. Você precisa de dominar a tecnologia, produzir tecnologia, ter boas escolas, bons centros de pesquisa. Porém, se a profissão está ajustada, vai acontecer o quê? A fila vai andar e aquilo que algum dia era nobre, no passado, com a fila andando, ele vai perder o seu valor, tá claro? Vai deixar de ser importante porque a fila andou. Tem coisa mais interessante. Por exemplo, fazer amálgama. Há 50, 70 anos atrás, era uma coisa extremamente valorizada. Hoje é uma coisa que não tem sentido. Tá certo? O dentista pode passar isso para um técnico. Isso é se a profissão estiver ajustada. Uma profissão ajustada, na medida que ela vai desprofissionalizando algumas coisas, ela vai construindo o quê? Profissões auxiliares. O que é construir profissão auxiliar? O que a medicina fez com a odontologia, com a enfermagem, ou o que for? Você vai repassando coisas para profissões auxiliares. Você vai estruturando um campo profissional. Estruturar um campo profissional é fazer o quê? Com o avanço do processo de profissionalização, colocar azeitona na empadinha da profissão líder. É valorizar a profissão líder. Quanto mais você vai estruturando um campo profissional, mais importante vai ficando a profissão líder. Tá claro isso, gente? Entendido? Isso acontece num processo regular, natural e ajustado de avanço da profissão no mercado. Profissão é coisa de mercado. Ela só existe porque existe mercado. Inventado nos Estados Unidos, do jeito que eu estou falando aqui, do jeito que funciona no Brasil. A questão aqui é o seguinte: o processo de profissionalização e de estruturação do campo profissional na odontologia está funcionando, brasileira? Não. Sabe por quê? Tem dentista demais sobrando. E o que acontece? Ao invés de ser descartado, tem dentista a fim de pegar o que cai da mesa, as migalhas. Tem dentista que se sujeita a concurso de auxiliar, de técnico. Tá claro isso? Por quê? Porque está sobrando dentista. Tem dentista que topa trabalhar, continuar fazendo amálgama. Tem dentista que topa lavar lá o lençol de borracha, reaproveitar e não sei o quê. Porque o processo, quando você tem um excedente de força de trabalho, que a gente chama de pletora profissional, o processo de profissionalização fica truncado. Ele não funciona mais como tinha que funcionar. E o que acontece? É claro que você vai ter dentista aqui, na fronteira da profissionalização, mas infelizmente você vai ter dentista aqui na zona cinzenta da desprofissionalização. Esse aqui você sabe, esse aqui está no jornalzinho, esse aqui está publicando, esse aqui é invisível, e esse aqui está corroendo o nome da profissão. Tá certo? Esse aqui está concorrendo daquele jeito que a gente falou. Um dentista que não acha o seu lugar de direito e cai nessa zona cinzenta da desprofissionalização, ele tende a jogar para o espaço tudo aquilo que é inerente ao ethos da profissão. Tá claro isso? Então, o mercado, ele tende a ser completamente contaminado, completamente desestruturado, quando o processo de administração da profissão para esse mesmo mercado dança. Entendido?
Então, não tem implantodontia nova, laser novo que segura a imagem da profissão quando esse povo aqui está picaretando e a população sofrendo na mão deles. Porque a população não é burra. Uma hora a casa cai. O dentista apronta, uma hora a casa cai. Tá certo? E a população percebe. E aí onde é que fica a imagem da profissão? Onde é que fica o valor social da profissão? Onde é que fica o desejo das pessoas da sociedade quererem participar daquela profissão? Se identificar com aquela profissão? Falar que você é dentista hoje é muito mais complicado do que falar que era dentista 20 anos atrás. Tá certo? Há 20 anos atrás, você tinha certeza que você estava fazendo parte de um grupo que ralou, que fazia questão de desenvolver seus talentos. Hoje você tem dentista e tem dentista. A população não sabe quem formou na UNB e quem formou numa particular picareta. A população não sabe quem ralou e quem não ralou, quem trabalha direito e quem está aí enrolando e ainda não foi descoberto. É dentista, todo mundo é dentista, está todo mundo no mesmo barco. Tá certo? A nossa posição no mercado, ela é construída e administrada. As estratégias que a gente tem de majoração de preço é a inovação, certo? Qual é o dentista que consegue majorar mais preço? Quem traz a inovação. Quem está na fronteira da profissionalização. Logo, se algum de vocês fosse meus filhos, algum de vocês, e tivesse me pedindo algum conselho, o conselho é: racha de estudar. Só vai para o mercado com um diploma de mestre ou doutor na mão. Não perde tempo de entrar pela porta dos fundos. Por quê? Eu estou falando assim, ó, ganha um lugar na fronteira da profissionalização. Pô, professor, mas 10 anos estudando é problema. Estou falando mentira? Não, é verdade. Certo? Por quê? Porque se você sair aqui, você não sai aqui. Você sai aqui no meio, no bolo. E a fila anda. Entendeu? Primeira coisa é essa. Segunda coisa. Hoje, mestrado, curso de mestrado. É pouco. Tá tendo concorrência, Mestrado é pouco. Concorrência igual de. Mestrado é pouco. Noção, tá? Mestrado é pouco. Você quer distinguir. Segunda estratégia. Vira professor universitário. Por 2 motivos. Você vai trabalhar aqui. Por 2 motivos. Você vai trabalhar aqui. Você vai trabalhar na fronteira da profissionalização. Não é professor universitário morcego. Professor universitário que pesquisa, que é líder de área, que publica, que corre atrás. Hein? Morcego. Não, morcego é aquele cara que você entrou para ser professor e não mais nada na vida, não. Não quer produzir, não quer, quer emprego. Ele não quer ser professor, ele quer um emprego público. Podia ser qualquer outra coisa. Assessorista no Senado. Tá certo? Para ele o que importa é o salário no fim do mês. Segunda coisa, ser professor é outra estratégia de majoração de preço frente à concorrência. Tem dúvida que quem é mestre ou doutor tem mais chances de trabalhar e ter um rendimento melhor do que quem só é graduado? Tem dúvida que quem é professor tem mais chance do que um dentista comum? Não estou falando que necessariamente esses terão. Eu estou falando que tem mais chances concorrenciais. Certo? Então, essas formas de se colocar concorrencialmente no mercado é uma disputa entre dentistas. É uma disputa positiva, com coisas que fazem a profissão crescer. Tá certo? Tá claro? Cada professor que vocês têm aqui, o nome dele está sendo lembrado. Se ele é um bom professor, não sei o quê, isso é garantia de paciente para ele. O abacaxi que você tiver, você manda paciente para ele. A clínica dele se estabelece bem concorrencialmente. Ele vira uma referência de mercado. Tá certo? Tá certo? Entendido? Isso são as concorrências positivas. É o cara que faz o fim do mês puxando o trem para frente.
Agora tem as formas negativas de concorrer, que é aquilo que a gente falou. Aceitando 1 milhão de convênios e trabalhando a preços, mas no fim do mês você ganha no volume. Mas para ganhar no volume você faz um monte de bobagem. Entendeu? Então tem como fazer dinheiro no fim do mês. Certo? Agora, detalhe. Os convênios hoje aqui em Brasília se dão o luxo de descartar especialistas, né? Quem dirá só graduado. Você não vai conseguir um convênio que presta só com graduação. Porque tem dentista sobrando e tem especialista sobrando. Tá certo? Por que você acha que tem algumas clínicas de implantodontia aqui que a titulação mínima dos quadros é mestre? Porque isso, do ponto de vista do convênio, torna essa clínica uma referência. Você faz muito mais convênio. Mas o convênio paga tão pouco, professor. Mas trabalha no volume, não é isso? Mas paga, né? Tem paciente, pelo menos, não é isso? Lamentável falar isso. Eu não estou falando vá para o doutorado e nem vá para o mestrado por razões acadêmicas e nem do conhecimento científico. Eu estou falando, quer sobreviver no mercado? Olha o que eu estou falando, gente. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando por amor à ciência, que eu tenho. Eu só estou aqui porque eu gosto da ciência. Não tem pé nenhum no mercado. Olha o referencial que eu estou falando. Eu estou indo contra os meus próprios valores. Estou falando como é que a banda toca aí fora. Entendeu? Concorrência, majoração de preço. O problema é que a gente, mesmo sendo mestre ou doutor com uma clínica exclusiva, não tem como manter os preços lá em cima. Por quê? Porque a base está afundando. Isso é para tentar manter preço. Ou minimamente cair menos. Ou ser o melhor dos piores, né? Vamos dizer assim. Está na frente do... Sabe? Digamos que o Titanic está afundando, você vai achar um barquinho daquele lá para ficar... Pelo menos ter que agarrar num pedaço de caixote. Tá certo? Tá claro isso? Como é que faz para o Titanic não afundar? Restabelece a relação oferta e procura. Essa é a básica. E esse restabelecimento é coletivo. Dentista sozinho, nenhum consegue isso. Isso é ação coletiva, no âmbito da profissão. As ações individuais são essas ações de tentativa de ir contra a queda tendencial da taxa de lucro. Só que cada um de vocês terá contra vocês, nessa luta, o desequilíbrio estrutural da profissão. Se vocês não conseguirem, Deus queira que todos consigam, não pense que o problema está em você. Não é. O jogo está todo montado para você perder, estruturalmente falando. Entendeu? É muito ruim estar falando esse tipo de coisa. Mas o jogo não está montado a seu favor, como estava quando eu me formei. Só que a vaca foi pro brejo. A minha geração fez um servição para vocês. Obrigado. O nosso presente para vocês. Mas, professor, acho que isso hoje todas as profissões são mais. Não. Vê a medicina, vê a engenharia. Acho que a medicina é uma das. Vê a engenharia. A engenharia tá civil. Tá saturado caramba. Saturado caramba. Saturado caramba. Ah! Pô, minha família é de engenheiros. Eles falam assim que tá saturado. Eu não reclamo, mas... Enquanto o Brasil crescer, tem lugar para engenheiro. A questão é... Oi? Olha só. Vamos lá. Gente. Vamos lá. Vamos devagar. Vamos devagar. Né? Vamos devagar. A posição... Eu não estou falando que os engenheiros administram melhor a engenharia que os dentistas, não. Não estou falando isso. A única profissão que eu cito como exemplo de tentativa de administração hoje no Brasil é o direito. É a única que tenta administrar. Viu que estava quase igual à odontologia e tentou reerguer. Você acha que o direito está melhor que a odontologia? Muito melhor. Nossa. Muito melhor. Muito melhor.
Não, quem passa no exame de ordem. Eu estou falando do praticante da profissão. Peraí, vamos lá. Vamos devagar. O direito chegou numa situação que estava igual a odontologia hoje. Certo? E hoje está melhor do que a odontologia. Nossa, professor, do jeito que você fala, parece que qualquer coisa é melhor que a odontologia. Não é qualquer coisa, mas muita coisa é melhor. Não é qualquer coisa. Mas você trocaria seu curso hoje? Se eu tivesse que fazer de novo, não faria, de jeito nenhum. Hoje não faria, claro que não. Se algum filho meu perguntar, claro que não. Mas tem professores de vocês que acham que sim. Eu já fiz essa pergunta para a maioria dos professores. Tá certo? Então, é porque eu tenho uma visão que não é de um clínico em particular num nicho de mercado. Eu estou vendo a categoria como um todo. Como um todo. Eu não estou em algum nicho particular. Certo? Como um todo, a promessa, a não ser que vocês resgatem essa profissão, a promessa não é boa. Por quê? Por todos esses motivos que eu falei aqui. Os mecanismos contratendenciais não funcionam quando existe pletora profissional. Não tem nada contratendencial para funcionar. Eu vou ser o melhor dentista, eu vou ser o melhor pesquisador, eu vou ser o melhor professor, Daqui 10 anos a gente conversa. Não melhora não, querido. Só tem um jeito de melhorar. Se a gente recompor a nossa posição. O que eu estou falando? Não existe piloto automático. Nada cai do céu de graça. Ou os dentistas voltam a se preocupar, ou começam a se preocupar em recompor a posição de mercado da odontologia, ou a tendência não é boa. Eu estou falando sociológico, eu queria estar falando o contrário disso. Não tenho prazer nenhum de falar isso. Muito pelo contrário. Eu acho até uma sacanagem ficar falando isso com vocês. Mas eu acho que é mais sacanagem ainda não falar. É difícil porque todo mundo pensa só em si. Pois é. Eu acho mais sacanagem. O lado, a primeira sacanagem que eu acho é que todo mundo aqui está motivado. Todo mundo aqui tem um sonho. Acredita, não é à toa que está aqui. Essa é a sacanagem. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou desconstruindo um sonho. Ou colocando uma pedrinha no caminho. Isso é o lado que eu não gostaria de estar fazendo. Esse é o lado da... Agora, se eu não falasse, eu acho que seria uma sacanagem maior. E diga de passagem, isso é uma visão minha. E Deus queira que eu esteja completamente errado. Deus queira. Tá certo? Mas eu acho que eu não estou. Tudo indica que eu não estou. E não vejo nada que seja capaz de reverter a queda tendencial da taxa de lucros na odontologia brasileira. Tem concorrente demais e chegando cada vez mais e mais. A não ser que você regule o tamanho do mercado, a força de trabalho, praticante, não é diplomado. Pode diplomar quem quiser. A questão é quem é que vai exercer. Quem que vai ter o direito de ter o CRO. Ou você recompõe o tamanho da comunidade de praticantes, ou o excesso de concorrência está acelerando demais a queda tendencial da taxa de lucros, entendeu? Esse é o problema. Os mecanismos contratendenciais não estão dando conta. Não dão. O para baixo está muito mais forte do que o que se tenta segurar para cima. Entendeu? Jogar para cima. Tá claro? Isso é uma dinâmica de mercado, gente. Eu podia estar falando de compra e venda de carro. Por acaso eu estou falando de uma profissão. Nós, dentistas, não recriamos o mercado. Nós, dentistas, não reinventamos a sociedade. Nós estamos dentro da sociedade. E essas instituições da sociedade têm regras. Não adianta. Entendeu? Conversa com um economista, porque eu não sou economista. Conversa com um economista. Apresenta. Entendeu?
Mas vocês têm que começar lá no CFO, né? Claro, claro. É aquela discussão que a gente colocou na última aula, né? No dia que o CFO deixar de entender que cada dentista é, antes de ser dentista, uma anuidade, e começar a pensar no dentista como dentista e não um pagador de anuidade. Imagina o seguinte, a odontologia brasileira deveria ter 1/3 da quantidade de dentistas que tem hoje. Eu preferia muito mais ser presidente de um CFO com 1/3 de dentista pagando 3 vezes mais anuidade, e a situação tá boa e tudo, triplicando o valor da anuidade, do que ter 3 vezes a quantidade necessária e só problema, só desgaste, entendeu? Só perda. Então, assim, é possível. Outro dia eu estava falando aqui que eu não via saída. Não, é possível. É possível. O valor da unidade pode triplicar e manter ela no mesmo valor. O que importa é que o número de dentistas diminua. Certo? O valor da anuidade dá para mexer. Dentista ganhando bem, paga bem a anuidade. A gente reclama de pagar a unidade quando ela pesa. Mas se ela não pesar, se tiver todo mundo numa boa, você pode pôr 3, 4 vezes mais o valor que você paga. É? Olha aí. A anuidade é 1.300? Quanto que é? Não. 300 e poucos reais. Não, anuidade. Anuidade 300 e... É só isso. Acabamos de pagar 330 reais com desconto, 360. Acabamos de pagar. Gente, 350 reais. Eu pago por mês no iate 500 reais. Eu sou sócio de um clube que me cobra 15, 20 vezes mais do que ser sócio do outro clube Odontologia Brasileira. E pago. E nem choro. Tá claro isso? É um clube. Tem que ser bem administrado. Agora me diz, se o iate não me oferecesse o que ele me oferece, eu pagaria esses 500 reais por mês no iate? De jeito nenhum. E pago 300 e poucos reais para o CFO reclamando. Por ano, reclamando. Entendeu? Porque não presta nenhum serviço. Não faz nada, é um cartório. A vaca indo para o brejo e o cartório não fazendo nada. Ou achando que está fazendo alguma coisa importante que nada resolve. Sabe aquela frase, né? AIDS, né? AIDS, não tem de colocar band-aids, né? Você não resolve com o que o CFO está fazendo. Entendido? Mercado, gente. Sem mercado profissional, sem pensar em profissão, você não entende o mercado profissional. Porque profissão é uma invenção que existe porque existe mercado. Tá certo? Se você for na Europa, a questão das profissões é muito menos pesada. Porque o mercado é menos pesado, no sentido que a forma de se estruturar as coisas era muito menos pelo mercado e muito mais Europa, nobre, herança, medieval, muito mais por estratos. Uma universidade agora está sendo fortemente contaminada, né? Está perdendo muito isso. Está sendo muito americanizada a Europa. Mas se pensou em profissão do jeito que a gente conhece, pensa em mercado. Então, se você quiser discutir mercado, você tem que casar as duas discussões. Não dá para discutir uma coisa só outra. Entendeu? O que eu faço no mercado? O que a minha profissão está fazendo? Não dá para pensar essas duas coisas. Sozinho você não reinventa o mercado. Você depende da profissão inteira. Tá claro isso? É um raciocínio. Não existe a possibilidade da ação individual do tipo, não preciso de nenhuma ação coletiva. Não existe essa possibilidade. Eu fiz algumas projeções que eu não vou mostrar aqui pelo adiantado da hora, simulando se a economia brasileira crescesse a 5% ao ano, se o número de novos dentistas que são colocados no mercado fosse mantido quando eu fiz essa tabela há uns 2 anos atrás, que isso vem crescendo, né? O número de faculdades crescendo, mas eu não sei agora porque o número também de formandos deve estar diminuindo, tem que ver. Você tem que pegar os dados do MEC. Porque não adianta só abrir universidade, o negócio é quanto que forma, né? Não basta só ter vagas, é o quanto que, né? Por exemplo, entra 30, quantos que formam?
Qual é o tamanho da turma que vai formar? Isso aqui que é pública. Imagina numa particular que você tem que pagar. O tamanho da evasão, não é isso? Existe evasão nas particulares? Considerável. Tá certo? Então vamos lá. Mas pegando o volume de novos profissionais que são lançados ano a ano, como é que a gente pode ver isso? O número de novos inscritos nos conselhos é o mais fiel, certo? Ano a ano, você tem um tanto de novos inscritos, tá? E você tem um tanto de baixa nos conselhos também. Então são os que estão aposentando, os que estão saindo e tudo mais. Se a gente colocar uma expectativa de 40 anos de exercício profissional, até aposentar, com crescimento econômico a 5% ao ano, Brasil crescendo, sabe quando nós vamos adequar oferta e procura? Nunca. 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 Se fosse só universidade federal, nós adequaríamos, acho que era coisa de 15 anos, 10 anos. Tá certo? Mas isso não existe. Você não tem como fechar a faculdade. Isso é negócio de deputado e senador. Está fora do alcance da odontologia. Você tem como fazer exame de admissão. Pode formar 10 vezes mais, só entra um 10º. É o que o direito faz. Se você fosse presidente do CFO, o que você faria? É uma outra aula. 1 milhão de coisas. A gente tem que prestar serviço que corrige. Serviços a favor da concorrência leal. Serviços contra a concorrência de dentista. CFO só caça prático. Tem um monte de picareta e o CRO faz vista grossa. Tá certo? Você tem serviços de orientação ao consumidor. Por exemplo, você não tem aí guias de hotel? Você não tem certificação de hotéis? Você não tem certificação de hospital? Você não tem certificação de laboratório? Por que você não tem certificação de profissional? Se você tem profissional de todo tipo, você não tem como fazer um processo de avaliação e certificação? Você não tem um guia para oferecer ao consumidor? Tá certo? Regras públicas, claras de avaliação. O cara vai lá e paga. Eu quero me submeter à junta, eu quero ser avaliado, eu quero o meu certificado. E faz uma puta de uma prova. Mostra, paga caro, porque tem que mostrar. É o dia de trabalho, a banca examinando ele. Checa as condições, um monte de coisa. Recebe o certificado. Qual é o problema? Tá certo? Qual é o problema? É uma distinção, uma honraria. Uma credencial a mais. Como é eleito, entendeu? Presidente CFO é totalmente indireto. Totalmente indireto. CFO não é eleição direta. Depende dos CROs e dos eleitores. O CRO Delegado eleitor, né? elege um delegado eleitor, né? Mas no CRO a eleição da diretoria é direta. Se lembra quando era a ditadura brasileira? Como é que era a eleição de presidente da República? Colegiado indireto. Nós continuamos exatamente igual depois de 20 anos de nova República. Exatamente igual, colegiado indireto. Entendeu? Tem mais coisas. Exame de ordem, certo? E uma série de... Uma instituição como o CFO tem que produzir bens públicos. O único bem público que ele produz é o cartório. Ele é um cartório. Curso de biossegurança é band-aid. Tá claro que todo mundo precisa de curso de biossegurança, tá? Mas isso vai resolver o problema da odontologia brasileira? Curso para acadêmico, para falar como é que a banda toca? Isso vai resolver o problema da odontologia brasileira? Tá bom que tem que fazer isso sim. Tudo isso é band-aid. Tem uma bola de band-aid. Mas o que vai resolver, ir no centro da coisa, bens que reestruture a profissão, que a questão é estrutural. Tá certo? Não é tópica, é estrutural. Você tem que remodelar, reestruturar. Esse tipo de bem público, os CFOs e os CROs não estão produzindo. Entendeu? Tá? Ok, gente? Vocês vão ler lá o artigo, vocês vão ver essas coisas e tudo mais. E na próxima semana é prova, né?
Na primeira parte a gente vai estar aqui esclarecendo dúvida. Ok? Tá bom? Ok, gente. Obrigado e desculpa estar falando essas coisas. Eu não gostaria de estar falando isso. Certo? Toda matéria é cumulativa? Não, não é cumulativo toda matéria, não. Não cai o que caiu na primeira prova, não. É só da segunda prova para frente. Tá bom? Ai,